Noite. Glória a Deus. Jesus me acordou nesta manhã, irmãos. Você crê que Jesus acorda também? Jesus me acordou essa manhã dizendo, pastora Celei, para mim lembrar da mulher de Ló. Amém? Está registrado no livro de Lucas, no capítulo 17, abra sua palavra. Bem assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Bem assim Jesus falou para mim, irmã Lorena. Estava despertando ainda, né? Acordando. E Lucas capítulo 17, versículo 32. Isso aqui é a palavra de Jesus. Foi Jesus que falou isso. Amém? Amém. Lucas capítulo 17, versículo 32. Você encontrou? Amém. Livro do médico Lucas, né? Capítulo 17, versículo 32. Diz assim. Vamos ler todo mundo junto? É bem curtinho, né? Vamos fazer um coral? Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? De novo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ainda bem que eu não falei para a pastora Dayana, né? Que o Senhor fez me lembrar da mulher de Ló já de manhã, né? Diz que está pensando em mulher. Não, foi Jesus que mandou, né? Eu me lembrar da mulher de Ló. E irmãos, o que o Senhor quer falar nessa noite ao nosso coração? Ele quer falar algo da parte do Senhor, da sua palavra, porque o Senhor, Ele quer nos dar uma instrução nessa noite, amém? Amém. Você vai ser edificado através da palavra do Senhor e aquilo que o Senhor vai ministrar. Então, para nós se lembrarmos da mulher de Ló, o que aconteceu, nós temos que se lembrar lá no começo, no livro de Gênesis. Você está com a sua Bíblia aberta? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 18, deixa ela aberta. E nós vamos ler no capítulo 19. Pode botar um pouquinho mais de altura no fundo ali. Joyce, quando Jesus ele fala para nós se lembrarmos da mulher de Ló, nós temos que voltar ao tempo. O que o Senhor ministrou naquele tempo, irmão Auro, para esta família. Os irmãos se lembram, né? Que Abraão e Ló tiveram que se separar. E Abraão vai dizer, né? Você escolhe, Ló, o lugar que você quer ir, que depois Deus vai me dar a direção. E Ló, ele foi para onde? Para Sodoma e Gomorra. E quando Jesus ele vai falar para nós lembrarmos da mulher de Ló, nós temos que ir para esse texto, para esta palavra, que diz a palavra do Senhor. No livro de Gênesis, no capítulo 18, a partir do versículo 20. Eu quero ler com os irmãos capítulo 18 de Gênesis, o versículo 20, o versículo 21 e o versículo 23. E você pode deixar a sua Bíblia, nós vamos caminhar para nós entendermos, quando Jesus nos faz nos lembrar de algo. Às vezes nós temos uma lembrança que nós já esquecemos na nossa mente, irmão Janone. E Jesus ele traz à tona. Para quê? Para que nós viemos melhorar na presença dele. Amém? Diz o versículo 20 assim: disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira. O versículo 21 diz assim: descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a este clamor, que é vindo até a mim. Se não sabereis, é Deus que está falando isso. O versículo 23 vai dizer assim: então Abraão se aproximou dele e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Preste atenção aqui, irmãos.
Você já viu aquela expressão que o pecado cheira mal as narinas de Deus? Você já viu? Isso está escrito no livro de Isaías 65, capítulo 65, versículo 5. Diz que o perfume ou a injustiça do povo chegou até o nariz de Deus, e Deus abominou aquilo ali, irmã Elisângela. E quando a Bíblia vai dizer que o clamor de Sodoma e Gomorra chegou até as narinas de Deus, é que Deus, ele sentiu o cheiro do pecado, irmã Maria. Você sabia que pecado cheira? Amém? Pecado cheira. Sabia, irmãos, quando nós estamos, Michael, cheios do Senhor, e você está na presença de Deus, isso já aconteceu muitas vezes comigo, você chegar num ambiente que está só você ali, e daqui a pouco você começa a cheirar, ter um cheiro de cigarro naquele lugar. Já aconteceu muitas vezes comigo. Já aconteceu isso contigo, pastor? Você chegar num lugar, você sentir um cheiro, mas o ambiente está limpo, irmãos. Aparentemente as paredes estão limpas, o chão está limpo, o teto está limpo, e você chega naquele ambiente e você começa a sentir um odor. É isso que Deus está falando aqui. O pecado dessa cidade, ele cheirava mal. Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa vida tudo é o Senhor. Tudo Deus mostra. Você crê? Deus tudo mostra, Maria. Tudo Ele quer clarear para nós, irmão Val. Eu me lembro anos atrás, quando nós estávamos na escravidão do inimigo. Um dos piores lugares, irmãos, na casa do inimigo. Uma das coisas que a gente se lembra de lá é o cheiro, o odor, o fedor, irmãos. Era insuportável. E olha a diferença quando você serve ao Senhor, que você vem na casa dele, você sente odor aqui? Não, você sente o perfume do Senhor. Aleluia! Né? Glória a Deus, aleluia! O perfume do Senhor, sabe por quê? Porque você está no ambiente do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós somos chamados em alguns lugares para orar, irmãos, para as famílias nos chamam, já aconteceu isso. Você está muito bem, você encostou o carro na frente da casa da pessoa, parece que te largaram 2 sacos de cimento nas costas. É ou não é? Sabe por quê? O ambiente, irmão Gabi, naquele lugar está muito pesado. Por isso, cuidado, irmãos, de nós que servimos ao Senhor. O ambiente que nós estamos, na nossa casa, no nosso trabalho, é um lugar de adoração ao Senhor. Porque o inimigo não pode entrar lá para tentar infectar o ambiente. Quando você serve o Senhor, você não precisa de bom ar. O Senhor é o bom ar das nossas vidas. Porque o perfume dele é claro. O cheiro dele é maravilhoso. E é isso que Deus está falando para nós essa noite. O pecado dessa cidade, ele cheirou mal. O clamor dessa cidade cheirou mal as minhas narinas. Essa semana já foi falado de pecado, irmãos. E o Senhor, ele continua falando. Nós vamos acrescentar um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque quando Deus ele fala, irmãos, que tem pecado escondido debaixo do tapete, quem é que pode enxergar o pecado escondido debaixo do tapete? É só você que sabe que está ali o Senhor e o Satanás também. O que você tem que fazer na presença de Deus? Levanta o tapete, tira para fora e diga: Deus, me ajuda a limpar isso. Porque Deus está falando nessa noite, se existe pecado escondido, às vezes, irmãos, os pastores levantados pelo Senhor, a liderança, você fica imaginando muitas vezes: Senhor, por que o teu filho ele deixou se envolver com o inimigo? Ele pegava a guitarra, ele tocava, ele adorava o teu nome, erguia as mãos, glorificava o teu nome, tocava o teclado, Senhor.
porque, Senhor, que essa vida ela saiu da tua presença, ela não está mais aqui. Sabe o que, irmãos? Às vezes o pastor não sabe, às vezes a liderança não sabe, mas Deus sabe. Deus é um Deus de perdão, de misericórdia, que ama arrependimento, mas Deus também diz que não ficará na minha casa aquele que usa o meu nome em vão. E às vezes a gente não entende porque que Deus, Ele pega a peneira dele, Ele vai limpando algumas coisas, irmãos, e nós não entendemos. Deus está dizendo assim: eu estou limpando a era, é eu que sou o dono da casa, é eu que limpo. Sabe por quê? Porque o pecado ele não pode ser atribuído aonde a minha adoração ele está. Deus adora. Porque quando Salomão ele vai construir o templo, Michael Oliveira, estava tudo pronto, os uniformes estavam prontos, o altar estava pronto, as cadeiras estavam no lugar. O que precisaria ali? A presença do Senhor. Aleluia. E a presença do Senhor, ela entrou naquela casa, irmãos, que eles não podiam ficar de pé. Você espera isso? Você espera isso do Senhor? Mas o que nós estamos fazendo, Marcelo, para isso acontecer? E você, claro, os pastores vão chorar, mas o nosso irmão era tão abençoado, ele tocava. Mas o dia a dia, vencer o pecado, vencer as coisas da carne. Porque o pecado, irmãos, nós temos que renunciar ao pecado. Ou você acha que a nomenclatura de pastor nos impede do que o pecado vem bater na nossa porta? Não. Todo dia nós temos que pisar em cima dele e dizer: pecado, eu não te quero, eu quero o meu Senhor. É um poder de decisão. Às vezes você tenta se esconder, mas não tem como se esconder. Não tem como se esconder. Cristiano, quando Deus revela, não tem como se esconder. Você tem que sair para fora. Deus agora. Então esse pecado dessa cidade chegou até os narizes de Deus. Existe alguma diferença, irmãos? Vamos colocar o bairro Canudos. Existe alguma diferença de Sodoma e Gomorra? Nenhuma. Cada dia mais aí fora você vê coisas horrendas acontecendo. A estatística diz que tem mais ou menos 80 mil pessoas só em Canudos aqui. Você coloca aonde tem mais igrejas, mas aonde tem mais pecados se multiplicando um em cima do outro. Sabe por quê, irmãos? Porque o fim está próximo. Aí sempre tem um intercessor, né? Chegou diante do Senhor, no versículo 23, Abraão chegou e disse, fez uma pergunta para Deus: Senhor, e se tiver justo lá dentro dessa cidade, o Senhor vai destruir? O Senhor vai destruir junto com o ímpio lá, Senhor? Se tiver justo, tem pessoas que são justas lá. O que o Senhor vai fazer? A partir dos versículos ali 23, você vai ver que Deus, irmãos, Abraão vai fazer uma conta. Se tiver 50 justos lá, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai destruir. E Deus vai dizer o quê? Não vou destruir. E logo após, Abraão vai dizer, e desses 50, se 45 sobrar, o Senhor vai destruir. Não, não vou destruir. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ama a mudança, Marina, Ele ama a restituição. Glória a Deus. Ele ama arrependimento.
Jesus, hoje pela manhã eu pequei, mas eu estou aqui arrependido nessa noite perante a tua presença. Que o Senhor venha cheirar o meu pecado, mas o Senhor venha me perdoar. E a conta vai diminuindo, 40, vai destruir, Senhor, com 40. Não, Abraão, não vou destruir. Sabe por quê, Paulo? Porque Deus sempre olha para nós estamos aqui entre 30, 40 pessoas, mas o que acontece? Deus, Ele olha para nós dizendo assim: se tiver lá, eu vou destruir. Não vou. Sabe por quê? Porque lá eu estou ouvindo a oração, eu estou ouvindo a adoração do meu filho. Glória a Deus, aleluia. A cidade está entregue ao pecado, mas existe ainda umas pessoas lá que estão me adorando. Glória a Deus. Não negando o meu nome. Deus poderoso, aleluia. 40, 30, e vai diminuindo, vai diminuindo, 20, e Deus está sacudindo a cabeça dizendo: não tem nem 20, e Abraão está insistindo, mas Senhor, se tiver 10, e Deus: não tem nem 10, se tiver 10, ele diz: não, eu não vou destruir. Deus, misericórdia. Sabe quem é que sobrou na cidade? A família de Ló. Imagina, pastor, assim, uma conta de 50 e vem diminuindo. Imagina o que era aquela cidade. Deus não ia destruir. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado. Pecadores nas mãos do Senhor, com o coração arrependido, são transformados por Ele mesmo. E Deus faz o que Ele quiser. Nesse capítulo 18 nós vemos uma intercessão do homem de Deus. Às vezes é assim, nós estamos intercedendo e o povo pecando, não levando as coisas de Deus a sério. Porque o Evangelho, irmãos, ele não foi brincadeira. Pessoas morreram, mas para nós estarmos aqui nessa noite, profetas, sacerdotes, e o Rei dos Reis morreu, perdoou nossos pecados para nós estarmos aqui. Glória a Deus. Sangue foi derramado, Marina, para nós estarmos aqui. Aí você ouve uma mensagem, muitas vezes dentro das casas de orações, e você sai lá fora, acende um cigarro. Mas o pastor não está me vendo. Você vai até um barzinho, amizade, um futebol só. Vou jogar uma bolinha com as parcerias do trabalho e vai lá, como uma cervejinha. Lá no seu trabalho, tudo te convém, menos as coisas de Deus. E Deus está olhando assim, o que eu vou fazer? Mas eu tenho ainda pessoas que estão intercedendo por essa vida. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Deus poderoso, aleluia. Sabe por quê? Porque senão Jesus, pastor Asilei, se ele liberasse o diabo para peneirar com Pedro, imagina o que o diabo ia fazer com Pedro. Mas Jesus disse: eu estou rogando por ti, Pedro, porque Satanás, ele queria peneirar a tua vida. Sabe por quê? Da mesma forma, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e nós levamos a palavra de Deus como se fosse, nós lemos o jornal NH amanhã de manhã, para vermos a notícia do jornal NH. E Deus olha assim: mas eu tenho falado, não tem se ajeitado, eu tenho ministrado, não tem se ajeitado. O que falta para tirar o pecado debaixo do tapete? Aí Deus olha assim, ó, e começa a cheirar. Daí ele começa a cheirar, sabe o que ele encontra, irmão Luiz? Ele encontra a perseverança dos justos, orando para aqueles que não querem se converter na presença de Deus. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Senhor, Ele amou o mundo de... Faz 18 anos que eu conheci Jesus. Eu sou apaixonado por Ele. Aleluia. Sabe, irmãos, nós chegamos num nível que tudo é Jesus. Vou trabalhar amanhã, é Jesus.
Às vezes você chega no trabalho lá, tão estressado, tão isso, tão aquilo, né? Chega lá, está num ambiente que não é igreja, mas você é igreja. Aleluia. Não é igreja, né? Mas chega lá, está lá trabalhando lá com as máquinas, aí chega e diz, mas tu fez isso, fez aquilo e tal, e tal, e tal, e qual é a manifestação? Tu botou a ferramenta, mas no lugar errado, era para estar lá, isso, aquilo, outro. Peraí. Me perdoa, vou lá buscar. Vou botar no lugar certo. Glória a Deus. É, Deus. Aleluia. Acontece isso, mãe? Não, né? É assim, irmãos, que Deus olha para nós. A manifestação que nós estamos fazendo perante o Senhor, o que nós estamos fazendo quando a nossa esposa não está conosco, quando o nosso marido não está conosco, quando o nosso pastor não está conosco, quando nós estamos fora da casa de Deus, o que nós estamos fazendo? A misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Sabe por quê? Misericórdia, irmãos, é amar o mundo de tal maneira. É amar o mundo de tal maneira que Ele olhou para nós fumando, bebendo, se prostituindo, fazendo muitas coisas erradas e não julgou a nossa causa. Ele foi até o encontro de nós e disse, a partir de agora você é meu filho, eu vou começar a mudar as coisas da tua vida. Deus da glória. Como pode pessoas ouvirem a palavra e ainda continuarem no mesmo estado que estão vivendo? Não querem subir de nível com o Senhor, irmã Júlia, porque Deus, Ele quer que você sobe de nível. E cada vez que você sobe de nível com o Senhor, é para você servir mais. Não é para empinar o seu nariz. É para você, diz aqui, eu estou aqui para te ajudar. Mas o nível elevou, estou aqui para te ajudar, não importa a hora. Uma conta de 50 a 10 sobra uma família. Glória a sua família. E Deus ia destruir. No capítulo 19, irmãos, nós vamos ganhar um pouco de tempo, quero detalhar. A partir do versículo 1, você vai ver, não precisa ler. Ló ele vai receber, Abraão ele vai receber os 2 anjos na sua casa. Imagina esse privilégio, mãe. Agora de noite, quando chegar lá, tem 2 anjos lá, um sentado no sofá e outro na mesa. E você enxergar isso. Acontece, só que nós não enxergamos, né? Acontece isso. Porque os anjos, eles nos guardam. Ele protege a nossa casa. Eles acampam, né? A Bíblia diz que eles acampam para nos cuidar. Os demônios estão toda hora tentando achar, né, uma brecha, mas aonde o anjo colocou as suas asas ou mãos, não tem brecha para adversário nenhum. E no capítulo 19 ele recebe 2 anjos. Imagina, irmãos, e as pessoas daquela cidade, elas descobriram que os 2 anjos tinham chegado da casa de Abraão. E elas começam, e Abraão vai acolher os anjos. E elas começam a bater na porta. Abre a porta, nós vimos que chegou 2. Tem 2 aí com você. Sabe que aqueles homens, aquelas mulheres queriam, vocês queriam fazer relação com aqueles 2 anjos. Imagina o pecado daquela cidade. E você vai ver que o Abraão tem 2 filhas virgens. Eu dou elas para vocês, as 2 filhas virgens. E eles não queriam, eles queriam fazer atos sexuais com aqueles 2 anjos. Olha o pecado daquela cidade. E você vai ver, irmãos, que aqueles 2 anjos, chegou um ponto ali nesse capítulo 19 que os próprios 2 anjos cegam aquele povo. Mesmo Abraão oferecendo as suas 2 filhas virgens, não, eles queriam os 2 anjos.
para fazer relações sexuais com aqueles 2 anjos. Olha o ponto do pecado que muitas vezes as consequências da carne ela causa na vida das pessoas. Isso é fruto da carne. Quanto mais legalidade para a sua carne, mais você vai explodir na carne. Alguém pode abrir Gálatas capítulo 5 para mim? E ler bem alto? O 19, 20 e 21. O que impera para aqueles que dão legalidade ao fruto da carne, de não respeitarem 2 anjos dentro da casa de Abraão. Gálatas capítulo 5, 19, 20 e 21. Vai lá, Maria. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, distinções, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes os já adverti. Aqueles que praticarem essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Você ouviu nessa noite? O fruto da carne o que é? Nós já crucificamos a nossa carne com as paixões desse mundo. Por isso que Paulo vai falar: estou crucificado com Cristo. Ele não fala isso? Estou crucificado com Cristo. E Joyce, e a vida que agora vivo, não vivo mais na carne, mas vivo pela fé no nosso Senhor Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Porque a nossa carne nós temos que mortificar ela. Ou você acha que existe pecadinho e pecadão para Deus? Não, pecado é pecado. E quem nós demos mais legalidade para a nossa vida é que vai se manifestar mais. Ao ponto de Deus querer destruir uma cidade pelo pecado que estava acontecendo naquela cidade. O Mike pregou essa semana, né? Que nós já fomos mortos pelo batismo, né? Quando nós se batizamos, ali morreu o Marcelo, ali morreu, ali é uma sepultura. Porque a Bíblia vai dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o que é esse novo para a nossa vida que estamos vivendo hoje? É a vida plena com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Não é mais uma vida na carne. A carne te faz pecar. Quando nós se envolvemos em Sodoma, quando nós se envolvemos no mundo, o que acontece? Nós entristecemos o nosso Senhor. Mas como viver, Diogo, aqui nessa terra, como viver aqui nesse mundo, como ter essa instrução para viver? Jesus vai dizer em João capítulo 15, 18 e 19, ele disse assim, Luiz: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, antes do mundo ser criado. Jesus te escolheu. Aleluia. Walter, sabe por quê? Porque não é para nós viver lá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vos escolhi, por isso que o mundo vos odeia, disse Jesus em suas palavras. Mas ainda eu quero ter uma companhia do mundo. Tem algumas coisas do mundo que não saem diante de mim, diante da minha vida. Você precisa se converter ao Evangelho. De
diga: Jesus, coloca uma cruz dentro da minha vida, que eu quero ser crucificado nela. Glória a Deus, aleluia. Porque o mesmo Paulo vai dizer que aquele escrito de dívida que nós tínhamos foi pregado na cruz. Qual que era o escrito de dívida? Quando nós fumava, quando nós bebia, quando nós se prostituía, quando nós não éramos bom pagador, quando nós andávamos nesse mundo guiados por Ele mesmo. Só que isso foi pregado na cruz. E Jesus, Ele quer que nós vamos para a cruz, porque nós não somos do mundo. Antes que tudo fosse formado, Ele já tinha escolhido. Olha que plena glória do Senhor. Efésios capítulo 1, 4. Pois Ele elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. O que é irrepreensível? Viver de forma íntegra e justa. Integridade, responsabilidade. Tem ímpio, tem justo e manizante, mas eu sou justo na presença do Senhor. E quem isso deve falar? Como nós podemos manifestar isso? Não é tocando trombeta, é pela sua responsabilidade com Deus, o seu caminhar, Eliseu, aqui nessa terra. Aleluia. As pessoas vão dizer: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque a vida manifesta de Cristo está sendo manifestada na sua vida. E quando nós falamos da mulher de Ló, não tem como dizer. O versículo 24, 25 e 26 diz assim: então o Senhor fez chover, acabou a misericórdia, não tinha justo. Os versículos antes você vai ver, eu gosto, irmãos. Eu amo essa palavra. O 16 vai dizer assim, ó: ele porém demorava-se, aqueles homens pegaram pela mão. Sabe quando Deus está dizendo assim: te arranca daí do avês, que eu vou destruir, isso aí é só coisa do inimigo, te arranca daí do avês, e a pessoa fica sentada, não, Senhor, manda um anjo. Aqui, aqueles homens que a Bíblia diz, é os 2 anjos que pegaram na mão dessa família e arrancaram eles dentro daquela cidade. Ele se demorava, Marina. Tem pessoas que gostam de se demorar, não fica sentado, não. Senhor, vem aqui, fala comigo. O Senhor está dizendo para ti nessa noite: te arranca daí. Aleluia. Aí tem pecado, eu não estou nesse negócio. E a família de Ló está esperando e se demorava, o versículo 16. Por que para nós é tão difícil largar o pecado, irmãos? Por que para nós é tão difícil? Sabe por quê? Porque quando a carne impera em nós, a Marina leu, mas quando o Espírito do Senhor, o fruto do Espírito impera em nós, nós temos o fruto do Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque às vezes nós não entendemos o que acontece. Às vezes as pessoas estão aqui, daqui a pouco já não estão mais, irmão. Sabe por quê? Qual é o fruto que nós estamos manifestando? Não é aqui dentro, é lá fora. Será que é paz, é amor, é longanimidade, benignidade? É tudo que ela leu ali. Tem pessoas que esperam, irmãos, pegar pela mão para sair da aparência do mal. É pecado, sair daí de uma vez. Às vezes você está olhando, é muito bonito. Não, eu estou aqui, são meus amigos, são as parcerias. Oh, irmãos, parceria já não tem mais para a tua vida, é irmão em Cristo Jesus. Aleluia. Tem pessoas que eram viciadas em cocaína, irmãos, entendeu? Era viciado em drogas, ainda continua frequentando os mesmos lugares. Sai daí, não se demore em sair daí. Sabe por quê? Porque às vezes você não está forte para superar aquilo ali. Tem coisas na antiga que você fazia, que agora Deus está falando assim, ó: não te demore em sair daí. Eu não quero mais você aí, te arranca daí de uma vez. Não precisa um anjo pegar na tua mão para você sair. Eu estou falando com você nessa noite: sai desse lugar.
Deus está falando nessa noite, sai desse lugar. Eu não sei aonde você está colocando os pés. Senão Deus não falaria uma palavra dessa. Você está partilhando coisas espirituais com o mundo, não vai acontecer dessa forma. Porque o mundo é mundo, irmãos. O mundo é mundo, o Senhor é o Senhor. E Ele fala: te apressa. Sabe aquela expressão, era para ontem? Não é para hoje, é para ontem, Marina. É para ter saído ontem. Deus está insistindo nisso, sai daí. Sabe, irmãos, tem algumas amizades que nós não somos melhores de ninguém. Só que muitas vezes elas atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Você prefere relacionamento com Deus ou você prefere amigo do mundo? Relacionamento com Deus. E como discernir isso, irmãos? Não excluindo, não querendo constranger as pessoas. Jesus também vai nos instruir. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo e a amizade com Deus. Quer ser amigo do mundo? Quer ser amigo das coisinhas do mundo? Não vai ser amigo de Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mas eu não consigo, pastor. O versículo 7 vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Eu não consigo vencer. Resiste, sujeita, obedece a Deus e o diabo vai sair da tua vida. O pecado não impera mais na tua vida. Deus amado. Sujeitai-vos a Deus. Senhor, eu estou aqui para obedecer. Veio lá o diabo correndo contra o teu encontro, resistir ele, e o que vai acontecer? Deus, ele vai servir para você. Foi isso que aconteceu com Jesus. O diabo não veio oferecer coisa para Jesus no deserto, e no final do capítulo 4 de Mateus, o que vai acontecer? Os anjos vieram e serviram ao Senhor. Glória a Deus. O diabo não tem nada para te oferecer. E como eu li, então o Senhor fez chover fogo do céu e enxofre, e desceu do céu, subterveu, pois, aquela cidade, toda aquela planície, todos os moradores daquela cidade, o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Aí é outro ponto. Lembrai-vos da mulher de Ló, Paulo. Por que Jesus falou isso? Porque era para essa família sair daquela cidade. E os anjos pegaram pela mão e saíram daquela cidade. Mas essa mulher, saindo da cidade, ela olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Aí é outro ponto da mensagem. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para olhar para Ele. Aleluia. Para olhar para frente. Está difícil? Continua olhando para frente. Aleluia. Está difícil, Marina? Continua olhando para frente. Não tenta buscar subterfúgios em Sodoma e Gomorra. Não é mais para você ir para lá. Deus, aleluia. Mas existem algumas coisas debaixo dos tapetes. Hoje é noite de arrancar as coisas debaixo do tapete e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não quero ser convertido numa estátua de sal. Deus de misericórdia. Deus está falando assim: não olha para as coisas que passaram, olha para frente. Uma família se salvou. O sobrinho de Abraão e o que aconteceu com essa mulher nos ensina muito nessa noite. A Bíblia vai dizer, irmãos, às vezes você vive mesmo dentro da casa do Senhor. É um texto um pouco longo, nós vamos ler nessa noite,
O apóstolo Paulo, eu quero que você preste atenção bem nesse texto, neste capítulo. Deus está nos ensinando nesta noite, irmãos, que todas as trevas que existem em nós ainda, Deus Ele quer clarear por causa da sua palavra. Às vezes você não consegue, Deus quer trazer clareza para certa área da tua vida. E como pode isso acontecer? Através do Senhor e a sua palavra. Diz assim em Efésios capítulo 5, a partir: pois outra hora eram trevas, mas agora sou luz do Senhor. Amém? Amém. Outra hora eu era treva, agora sou luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Se nós apagarmos aqui nessa noite essas luzes, alguém vai se enxergar? Não, né? Mas, irmãos, aonde nós estamos introduzidos, como nós somos filhos da luz, não pode ter trevas. É isso que Paulo está dizendo. Andai como filhos da luz, manifestando o fruto da luz, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Os filhos da luz, irmãos, quando nós éramos trevas, nós não manifestávamos justiça e verdade. Mas agora Deus está falando, como nós somos filhos da luz, nós temos que manifestar justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Você quer agradar a Deus? Tem que descobrir cada dia mais o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas, irmãos, das trevas. Antes, porém, condenai-as todas as coisas manifestas pela luz. Porém, tornam-se visíveis, pois é a luz a quem tudo se manifesta. Você crê? Por isso que a palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, porque ela é luz, ela se manifesta. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos. O que é uma pessoa insensata? Ela se comporta de maneira imprudente e irresponsável. Como sábios, diz Paulo, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Nesta noite você tem uma oportunidade. E Paulo está dizendo assim: quer ser filhos da luz cada dia mais? Aproveita a oportunidade que é dada. Sabe por quê? Porque ele mesmo disse: eu quero agradar a Deus. O que é agradável ao Senhor? O que é agradável ao Senhor? Você dizer pecado? Aqui não. Sabe aquela expressão, nós somos todos pecadores? Nós somos todos pecadores pelo Adão lá do começo. Mas Jesus nos justificou na cruz. Aleluia! Não vivo mais na carne. Você não quer mais viver na carne? Quem sabe você pode dizer assim: pastor, mas eu rodopeio, eu falo em língua estranha, eu oro de madrugada, eu faço, eu leio a Bíblia, é isso e aquilo. Cada dia mais Jesus quer destruir para ser luz. Sabe aquela mentirinha? Tem pessoas que estão dentro da casa de oração e ainda mentem. Isso é fruto do velho homem. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós mentimos, nós desfiguramos a verdade, porque Jesus é a verdade. Aí o diabo chega até Jesus e diz assim: ó, tá vendo lá o teu filho, ó, ele mentiu para a esposa. Tá vendo lá, ó, o fulano, ó, ele prega a palavra e ele mentiu no WhatsApp. Não existe pecadinho, pecadão, irmão. Se você mentiu no WhatsApp ou mentiu ao vivo, é pecado igual. Jesus está nos instruindo nessa noite a ter uma vida santa com Ele. A nossa preocupação pastoral, irmãos, é que Jesus vem e todos vocês que estão nesse ambiente sejam arrebatados com Ele. Aleluia! Que adianta te prometer carro, casa, isso, aquilo, ouro dessa terra, se lá no céu você vai caminhar em ruas de ouro? Glória! Eu não quero te enganar, irmãos, com palavras persuasivas, como diz Paulo. Mas ele mesmo diz: quero falar a verdade
na presença de Deus e na presença dos homens, não falsificando a verdade. Oh, meus irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Jesus quer limpar a era, quer tirar algo que está dentro de nós. Jesus não quer te converter numa estátua de sal. Ele quer que você olhe para Ele. Eu não consigo, olha para mim. Diga: Jesus, eu quero ser luz essa noite. Eu venho de algumas coisas do passado que me atrapalham, Senhor, mas nessa noite eu ouvi essa palavra. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe com os desejos do engano. O que tinha em Sodoma, só engano, mentira, prostituição, lascívia, desejos imorais. Pecado, irmãos, da carne, sexo que não agradava a Deus. Você acha que em quatro paredes tudo pode? Jesus está lá no seu matrimônio. Eu não quero que você fique bravo nessa noite, claro, mas Deus está falando aqui nessa noite que existe algumas áreas e algumas pessoas aqui que Jesus quer fazer assim, ó, acender a luz. E tem que ter coragem, sabia? Sabe por quê? Porque quando nós decidimos pecar, se eu sair daqui nessa noite, passar no primeiro bar ali, tomar uma cerveja, ninguém me para, sabe por quê? Porque eu quero fazer isso. E quando você, Jesus, Ele fala, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer que você seja uma tocha na mão dEle, uma luz, aonde você entrar, você fica envergonhado de vir aqui na frente. Deus. Mas Ele fala, Ele falou com Sodoma. Ele avisou Abraão. Tem pessoas que se escondem, que às vezes nem Jesus consegue achar ele. É uma expressão. Adão, onde tu está lá escondido. Folha. Adão, sai daí, eu quero te botar uma roupa. Quero te botar uma roupa. Mas está manchada, Senhor, não tem nem no meu tamanho. Deus está falando assim: sai de trás do pecado, eu quero te colocar uma roupa branca. Aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, irmãos. Jesus, Ele quer lavar tuas vestes nessa noite. É só assim que pode acontecer, irmão. É só assim que nós podemos ser perdoados. Lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Mas como pode? Isso já aconteceu 2000 anos atrás, lá na cruz, lá. Hoje à noite pode acontecer. Hoje à noite pode acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Ao trato passado, pastor, como pode estar pregando e ainda está vivendo o trato passado? Não. Não quero mais isso para a minha vida. Aleluia. Não quero mais me misturar. Quando eu me misturo é para falar do amor de Jesus. Aleluia. Nós não amamos o pecado, mas nós amamos os pecadores. Nós estamos no meio deles. E como nós podemos estar sendo curados pelo Senhor? Nada te envolve mais nem embaraço nesse mundo. Quando nós falamos de Sodoma e Gomorra, irmão, está atribuído lá fora. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Santo Deus. Tinha mais um pouquinho aqui.